Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos testar esse regulador de tensão aqui, o LM2596HV. Esse regulador é diferente de todos que eu já testei aqui no canal, porque pode ser alimentado tanto com tensão contínua quanto por tensão alternada. Nós vamos ver as especificações, a pinagem, vamos aprender a regular a tensão de saída, vamos ver como montar uma fonte de alimentação simples com esse regulador e um transformador e vamos calcular a eficiência do módulo. Então, vamos lá. Antes de ligar o módulo, nós vamos ver as especificações, a pinagem e algumas características importantes. Conforme eu falei, esse módulo pode ser alimentado por tensão alternada ou contínua. Se você for alimentá-lo com tensão alternada, não ligue direto na tomada de 220 volts ou 110 volts, pois você vai queimá-lo. Ele pode ser alimentado por tensões alternadas de 5 volts até 30 volts. Então, você pode utilizar, por exemplo, um transformador para converter a tensão alternada da sua rede para uma tensão mais baixa, e então você aplica aqui na entrada. Já se você for alimentá-lo com tensão contínua, os valores permitidos são de 5 volts até 35 volts. Essa tensão máxima é limitada por esse capacitor aqui. Veja só, está marcado aqui 35 volts. Esse é um capacitor que ele fica aqui na tensão de entrada. Mas tem um modelo idêntico a esse regulador aqui, que tem um capacitor de 50 volts. E, consequentemente, ele pode ser alimentado até 50 volts. Ou seja, ele suporta uma tensão de alimentação um pouco mais alta. Esse regulador trabalha com tensão alternada na alimentação graças a esse componente preto aqui. Veja só, esse aqui que eu estou apontando. Esse componente é a ponte retificadora KBP307. Esse componente pega a tensão alternada e retifica. Ele é uma ponte de diodos retificadora, ou seja, ele transforma a tensão alternada numa tensão contínua. E essa tensão contínua vai ser aplicada no chip LM2596, que está aqui junto com esse dissipador, e esse chip que regula a tensão para a saída. Esse é um regulador do tipo step-down, ou seja, não vai ser possível obter na saída uma tensão maior do que a aplicada na entrada. A tensão de saída pode ser ajustada entre 3,3 volts até o máximo de 33 volts. A corrente máxima de saída que o regulador suporta é 3 amperes. Mas atenção, o regulador pode suportar essa corrente apenas por um breve período de tempo. A corrente máxima de trabalho, ou seja, a corrente que o regulador suporta o tempo todo sem queimar, é 2,2 amperes. Agora eu vou mostrar a pinagem, que é muito simples. Esses pinos verdes aqui da direita, esses dois, são os terminais de saída. Conforme vem escrito aqui na placa, você pode ver, tem o negativo e o positivo, VO- e VO+. Então, para saber a polaridade, é só você olhar aqui embaixo da placa. Esses pinos verdes aqui da esquerda são os terminais da alimentação de tensão alternada. Veja só, AC e AC, ou seja, tensão alternada. Então, é aqui que você vai ligar os fios se você alimentar o regulador com tensão alternada. Mas se você alimentar ele com tensão contínua, você tem que ligar nesses dois buracos aqui, onde está escrito V1- e V1+. Aqui ele não possui o conector para você prender os pinos. Então, você tem que colocar o fio aqui e soldar. E depois você puxa para a sua fonte de tensão contínua. Bom, pessoal, agora nós vamos ligar o regulador
com tensão alternada. Para isso, a gente vai utilizar esse transformador aqui. Veja que o transformador possui 3 fios aqui na frente, um fio preto, um fio amarelo e um fio vermelho. O que eu vou fazer é ligar o fio preto e o fio vermelho na minha rede de 220 volts. O fio amarelo que está aqui não vai ser utilizado. Ele seria utilizado apenas se minha rede fosse de 110 volts. Daí eu vou conectar os fios preto e vermelho do transformador nesse plug aqui e vou ligar na rede. Daí o transformador tem esses 2 fios aqui, esses 2 fios verdes. Nesses fios vai estar a saída de 24 volts, porque o transformador é de 24 volts. Então esses fios verdes eu vou conectar aqui na alimentação do regulador e depois a gente vai ajustar a tensão de saída. Então vamos lá, eu vou ligar esses componentes aqui de acordo com o que eu falei para vocês, fazer as conexões e já volto para a gente testar o circuito. Bom pessoal, agora eu já fiz todas as conexões que eu falei e estou aqui com essa extensão que está conectada em 220 volts. Então vamos lá, eu vou ligar aqui os fios na extensão. Veja que o regulador acendeu um LED verde aqui do lado, que indica que ele está ligado e funcionando. Esse circuitinho aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu montei, pode ser usado como fonte de tensão para qualquer circuito eletrônico que trabalhe com corrente de no máximo 2,2 amperes. Agora, eu vou mostrar para vocês como ajustar a tensão de saída. Primeiro eu vou desligar o fio aqui e vou pegar o multímetro. E vou conectar aqui o negativo do multímetro no negativo da saída e o positivo do multímetro no positivo da saída. Agora eu vou ajustar ele aqui para medir tensão. E vamos lá. Eu vou ligar aqui o fio de novo em 220 volts. Veja só, ele está medindo 6 volts, 6,2 volts com pequenas variações. Para alterar a tensão de saída, você deve girar o trim-pot. O trim-pot é essa pecinha azul aqui, um resistor variável que ele controla a tensão de saída do regulador. Para você girar o trim-pot, você vai precisar de uma chave como essa aqui. Se você girar o trim-pot no sentido horário, a tensão vai diminuir. E girando no sentido anti-horário, ela vai aumentar. Deixa eu dar um zoom aqui e vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou girar ela aqui no sentido horário. Veja só, girando no sentido horário a tensão diminui. Agora eu vou girar no sentido anti-horário. Como eu falei, girando no sentido anti-horário, a tensão aumenta. Vamos agora para um exemplo prático. A gente vai ligar esse motor DC aqui no regulador. A gente vai alimentar esse motor DC com a saída do regulador. Esse motor ele trabalha com 12 volts. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar a tensão de saída aqui para 12 volts. Vamos lá. Girar no sentido anti-horário para aumentar até chegar em 12 volts. Chegou em 12 volts. Agora eu já sei que está ajustado para 12 volts. Posso tirar o multímetro. Vou tirar o multímetro aqui da mesa. Agora eu vou desligar o fio aqui da tomada. E a gente vai conectar o motor na saída com a tensão desligada. O LED aqui fica aceso mesmo com a tomada desligada, porque tem um capacitor aqui na saída que armazena um pouco de energia. Mas veja só, ele já está apagando aqui. Já apagou. Ele fica aceso só durante um curto período de tempo depois que você desliga a energia por causa do capacitor. Então vamos lá. Vou conectar aqui os fios do motor.
E agora, pronto. Está tudo pronto para a gente acionar nossa carga de 12 volts. É só pegar aqui e ligar e o motor está rodando. Vou desconectar. E é isso, pessoal. Se sua carga fosse de 5 volts, você ia ajustar a tensão de saída para 5 volts. Se fosse de 9 volts, você ajustaria para 9 volts. E assim por diante. E como eu falei antes, juntando o transformador com esse regulador aqui, a gente tem uma boa fonte de tensão para a eletrônica. E com tensão ajustável, pelo trimpote aqui. Para encerrar o vídeo, a gente vai fazer um teste para calcular a eficiência energética do nosso regulador. Para isso, a gente vai usar dois módulos voltímetro e amperímetro. Um vai medir tensão e corrente na entrada e o outro vai medir tensão e corrente na saída do módulo. A gente vai acionar essas duas lâmpadas aqui. Vamos acionar cada uma individualmente e as duas juntas. E depois vamos calcular a eficiência para cada teste. Essas lâmpadas são de 12 volts e uma é de 8 watts e a outra é de 10 watts. Para esse teste, eu vou ter que alimentar o regulador com tensão contínua, porque os módulos voltímetro e amperímetro só medem tensão contínua. Se eu ligasse ele com tensão alternada, não conseguiria fazer as medições. Então, eu vou ter que soldar os fios aqui nos pinos de entrada contínua. Eu vou soldar esses fios, vou montar o circuito e já volto para a gente fazer os testes. Bom, pessoal, agora o circuito já está montado. Aqui na entrada do módulo, nessas duas garras jacaré, eu vou aplicar a tensão de entrada de 15 volts. A saída já está ajustada para 12 volts, que é a tensão das lâmpadas. Primeiro, eu vou ligar a lâmpada de 8 watts, que é essa aqui. Depois eu vou ligar a lâmpada de 10 watts separadamente. E depois eu vou ligar as duas juntas. Nesses três casos, a gente vai estar medindo aqui tensão e corrente na entrada e na saída. E depois a gente vai para a folha de cálculos, onde eu vou calcular a eficiência energética para cada um dos testes. Então vamos lá. Eu vou ligar a fonte. Já liguei a fonte, mas observe que está com zero de corrente na entrada e na saída, porque nenhuma lâmpada está acionada. Agora, eu vou acionar a lâmpada de 8 watts. Veja só, está dando 0,5758 amperes na entrada e 0,64 amperes na saída. Vou desligar. Agora eu vou ligar a lâmpada de 10 watts. Está dando aqui 0,6869 amperes na entrada e 0,77 amperes na saída. E agora eu vou ligar as duas juntas. Está dando aqui 1,282930 amperes na entrada e 1,4443 amperes na saída. E é isso aí. Com os dados que a gente obteve aqui, agora vamos para a folha de cálculos. Antes de ir para a folha de cálculos, eu vou mostrar para vocês essas duas fórmulas básicas aqui que a gente vai usar para calcular a eficiência. A primeira fórmula é a fórmula da potência elétrica. Essa fórmula ela diz que a potência de um sistema é igual à tensão do sistema multiplicada pela corrente. E a fórmula da eficiência. O que é a eficiência? A eficiência é a porcentagem da quantidade de energia que entra e que vai para a saída. Então, a eficiência é definida pela potência de saída dividida pela potência de entrada.
E veja só, para os 3 testes, a gente obteve eficiências sempre em torno de 90%, que eu achei bastante alto. Para a lâmpada de 8 watts, a gente aplicou na entrada uma potência de 8,607 watts e na saída a gente identificou a potência de 7,744 watts, que resultou nessa eficiência aqui, 89,97%. Para a lâmpada de 10 watts, a gente teve uma eficiência até um pouco maior, 90,74%. E com as duas lâmpadas ligadas juntos, que foi o teste de maior potência, que foi um teste de 18 watts, porque você soma a potência das duas lâmpadas aqui, 10 com 8, a gente obteve 89,42% de eficiência. E é isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui. Eu achei que esse regulador tem uma eficiência muito boa. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, deixe o like e considere inscrever-se no canal.